Olá pessoal, para quem não me conhece, né, e está assistindo esse vídeo aí a primeira vez, meu nome é Ângelo e esse vídeo aqui estou dando uma sequência aí, né, ao estudo sobre as leis de Kirchhoff. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a lei de Kirchhoff, né, aplicada às correntes, né, ou também conhecida como a lei dos nós. Fiz alguns exemplos práticos, né, realizando um cálculo em cima de um circuito, e agora eu vou estar aí completando aí essa parte da lei de Kirchhoff, né, falando aí sobre a segunda lei, que é a lei de Kirchhoff para tensões, né, ou também conhecida como a lei das malhas. Essa lei, né, das malhas, ela consiste no seguinte enunciado, né, que a soma algébrica, né, das quedas de tensões em uma malha é igual a zero. O que isso quer dizer, né? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Então, como já foi falado aí no vídeo introdutório, né, sobre lei de Kirchhoff, onde eu apresento aí algumas nomenclaturas, né, algumas referências, né, sobre o circuito, né, algumas partes do circuito, na verdade, né, onde eu falei o que é ramo, o que é nó, o que é malha. Então, para essa aplicação aqui da lei de Kirchhoff, vamos estar tratando aí de uma malha, né? Vamos estar estudando aí uma malha do circuito. Então, aqui no exemplo, né, eu tenho uma malha, né? Ela é composta aqui por 4 ramos, né? Formando aí um circuito fechado, e tem como componentes aí, né, fonte de tensão, independente e resistores. Para se obter aí as equações, né, de acordo com o enunciado, né, onde diz que a soma algébrica, né, das quedas de tensões numa malha é igual a zero, deve-se levar em consideração aí o sinal, né, das quedas de tensões em cada elemento dessa malha. Tem um vídeo em que eu falo a respeito aí da convenção de sinal, né, nos componentes. No caso aqui, né, o resistor, né, a polaridade, né, da queda de tensão sobre ele vai depender do sentido de corrente arbitrado naquela malha. Então, se eu estou tomando como exemplo aqui, né, se o sentido arbitrado aqui é o sentido horário, então isso quer dizer que a corrente ela está entrando pelo lado direito aqui desse resistor R3, está saindo por aqui. Então, nesse lado por onde a corrente arbitrada está entrando, se tem aqui a polaridade positiva. Então, nesse lado do resistor é positivo e aqui é negativo. Com isso, né, existe aí uma representação, né, por meio de uma seta, onde a ponta da seta ela é voltada para o lado de maior potencial. Então, se a corrente está entrando desse lado do resistor, aqui é o lado de maior potencial. Então, a seta que representa aí essa queda de tensão nesse resistor, ela vai estar com a sua seta, né, voltada para o lado positivo. No caso das fontes de tensão, né, ou de corrente, né, a polaridade da fonte não depende, né, a polaridade da fonte em si não depende do sentido arbitrado, porque independente da corrente estar entrando por esse lado da fonte ou entrando por esse lado aqui, as polaridades são a mesma, né? Aqui é polo positivo, né, pela representação, e aqui é polo negativo. Então, a polaridade no elemento, né, fonte de corrente ou fonte de tensão, independe do sentido arbitrado. O que vai acontecer na hora de fazer os cálculos é que, dependendo da forma como foi adotado o sentido de percurso aqui da corrente, a representação matemática, né, considerando aí o sinal algébrico daquela queda de tensão, ele pode assumir um valor negativo ou positivo, dependendo da forma como foi arbitrado o sentido da corrente. Então, mostrando aqui, né, a equação extraída desse circuito aqui. Então, partindo aqui desse ponto, né, fazendo o sentido horário, observa o seguinte, ó. Aqui, né,
a seta de tensão ela está no mesmo sentido que foi adotado para a corrente. Então, nesse caso aqui, a representação algébrica dessa queda de tensão ela assume um valor positivo, porque ela aqui está no mesmo sentido da corrente que foi está no mesmo sentido da corrente que foi arbitrada. Então aqui tem mais E2. De semelhante modo ocorre aqui na fonte E3. Então o sinal algébrico dessa queda de tensão será positivo, porque o sentido da seta de tensão nessa fonte coincide com o sentido arbitrado também aqui para a corrente. No caso aqui da queda de tensão no resistor R2, né, que foi representado aqui por V2, observe que como a corrente está entrando aqui por esse lado de R2, então aqui é o lado positivo e aqui é negativo. Então a seta de tensão aqui é representada dessa forma, a seta voltada para o lado positivo. Então, como a seta de tensão está em oposição ao sentido que foi atribuído, né, à corrente, então o sinal algébrico atribuído aqui a essa queda de tensão no resistor é de menos. Igualmente ocorre aqui no resistor R3, né, vai ficar menos V3. E aqui, né, é o que eu havia dito, né, embora o sentido da corrente não influencia, né, na polaridade do elemento, né, fonte de tensão, porém o seu sinal algébrico, né, a representação algébrica dessa queda de tensão, nesse caso aqui vai ser negativo. Por quê? Porque a seta de tensão, né, como foi dito, ela é voltada para o lado de maior potencial, então aqui é o lado positivo, e que é contrário, né, está em oposição ao sentido adotado aí para a corrente. Então por isso que aqui ficou com o sinal negativo para representar aí a queda de tensão, para representar aí a tensão nos terminais dessa fonte. E por fim, né, a queda de tensão no resistor também está em oposição ao sentido que foi adotado pela corrente, então vai ficar menos V1, que é igual a zero. Então essa aqui é a forma matemática, né, uma das formas de descrever a equação da malha, né, a equação das tensões nessa malha aqui, atendendo aí ao enunciado, né. Então aqui temos uma soma algébrica, né, embora tenha sinais de menos, né, mas uma subtração também é dita como sendo uma soma, né, ou seja, você está somando um número positivo com um número negativo. Então atendendo ao enunciado, né, a soma das quedas de tensões da malha ela é igual a zero. Então aqui está a equação, né, que descreve aí essa malha. Esse método que eu utilizei aqui, ele não é único, né? Isso varia muito aí com relação a algumas literaturas. Alguns livros adotam que nessa condição, né, se a seta de tensão estiver em concordância, né, no mesmo sentido que o sentido da corrente arbitrada, a queda de tensão ou a tensão no elemento será positiva. Mas existem livros que o que se tem se a corrente está entrando pelo lado negativo da fonte, a representação algébrica, né, da tensão na fonte é negativa, e quando a corrente ela entra pelo lado positivo, né, da queda de tensão no resistor, a queda de tensão é considerada como positiva. Mas no final tudo vai chegar à mesma formatação da equação. Não vai o método atribuído, né, para fazer as considerações, né, do levantamento das equações não vai interferir no resultado, desde que o método usado tenha coerência, né? Mas seguindo aí esse método que eu passei, também não vai dar errado, né? Então só relembrando, se a seta de tensão no elemento, né, o sentido dela estiver no mesmo sentido em que a corrente
que foi atribuída à malha, se o sentido da seta de tensão no elemento estiver no mesmo sentido que a corrente, né, atribuída para aquela malha, então a representação algébrica, né, dessa tensão será positiva. Se for o contrário, então será negativa. É só lembrar disso. Se lembrar disso, vai conseguir aí, né, levantar as equações e vai sair tudo corretamente. Eu vou mostrar aqui uma aplicação, né, com valores, só para que fique aí fixado aí esse entendimento, porque na verdade, assim, o conceito em si de levantar as equações é o que foi dito aí. Só um detalhe: alguns livros, né, quando se fala aí da questão de levantar a equação das malhas, eles usam os dois métodos num só. De que forma? Quando se pega um circuito aqui, um circuito como esse aqui, eu vou representar aqui. Vou mostrar aqui um exemplo que acontece em alguns livros. Então aqui eu peguei o circuito, né, o mesmo circuito que estava lá no slide, e eu vou mostrar aqui como é feita essa análise, né, da equação das malhas em alguns livros, e como é um outro método que eu acho até mais que é o de maior aplicabilidade, né, porque ele simplifica aí a quantidade de cálculos que tem que se fazer para poder chegar na equação das malhas. Então, pelos conceitos já estudados, né, então vamos considerar aqui o seguinte: nós temos nesse circuito dois nós, né, esse nó aqui e esse, sendo que nós consideramos aí como nó de referência, e trabalhamos aí, né, levantamos a equação dos outros nós restantes. Então nesse caso aqui eu vou optar por atribuir a esse nó aqui um potencial zero. Então eu vou considerar que esse nó aqui ele é o meu nó de referência e que tem potencial igual a zero. Então eu vou assumir isso. Vou assumir que aqui tem potencial zero. Uma outra prática que é feita em alguns livros é definir os sentidos de corrente que chegam no nó, né? Então, como já foi dito, né, isso é arbitrário. Pode-se definir todas as correntes chegando no nó, ou então uma corrente chegando no nó, a outra saindo, ou duas chegando, uma saindo, né, ou todas chegando no nó. Então isso fica a critério de quem está analisando o circuito. Então, mas para facilitar aqui, eu vou considerar o seguinte: vou considerar aqui uma corrente I1 tá chegando aqui nesse nó, e aí uma corrente está descendo aqui, vou chamar aqui de I3, e vou considerar que uma outra corrente está aqui, I2. Então, o que normalmente alguns livros fazem, né, quando vai se aplicar aí a lei de Kirchhoff, como está sendo atribuído aqui esses sinais de corrente, né, então já se pode também atribuir os sentidos das quedas de tensões, né, representado aí por setas, né, conforme estava lá no exemplo. Então, se a corrente 1 ela está vindo por aqui, né, considere esse ramo aqui, ó, né, partindo daqui esse ramo, né, que é composto aí por esses dois resistores e essa fonte de tensão, por ele circula a corrente I1 nesse sentido que foi arbitrado. Pode ser como pode não ser esse sentido, mas foi arbitrado assim. Então, se a corrente está fluindo nesse sentido, isso quer dizer que
A corrente está entrando por aqui, então aqui é positivo. Esse lado do resistor aqui é positivo, obviamente aqui é negativo. Como ela está entrando por aqui, então aqui é positivo e aqui é negativo. O mesmo nós podemos fazer aqui nesse ramo. Nesse ramo aqui ele só é compreendido por essa fonte de 10 volts e esse resistor. Então a corrente I3 aqui ela está nesse sentido aqui. Então aqui nós temos o lado positivo e aqui negativo. Semelhante modo, né, ocorre aqui no resistor, no ramo de a corrente I2, né, então aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo, negativo. As fontes, né, elas por construção, elas já têm os seus polos, né, definidos, né, suas polaridades definidas, independente do sentido aí da corrente atribuída. E aí eu vou definir agora os sentidos das tensões, né? Então, considerando aí aquela convenção, né? Então a seta de tensão é voltada para o lado de maior potencial. Então aqui, ó, resistor aqui, então a seta de tensão voltada para o resistor. Nas fontes de tensão, a seta também é voltada aí para o lado de maior potencial, aqui, e aqui. Então, quando se faz aí dessa forma, o que ocorre? No primeiro momento, teria que se levantar a equação dos nós, né? Então, a equação dos nós, né, por convenção, né, se no caso aqui, né, eu estou trabalhando da seguinte forma, mas pode ser diferente. Eu considero que a corrente entrando no nó é negativo e as correntes que saem do nó são positivas. Então, levantando a equação do nó, vou considerar aqui menos I1 mais I2 mais I3 é igual a zero. Eu tenho a equação do nó e que eu não consigo fazer nada porque eu tenho aqui uma única equação e 3 variáveis desconhecidas. Então o sistema é totalmente impossível de ser resolvido. E aí aplicamos aí a análise da lei de Kirchhoff para as malhas. Só que aí agora não iremos adotar um sentido de corrente, mas um sentido de percurso aqui. Então, o que seria isso, né? Seria considerar a análise, né, de onde eu estou partindo, né? Se eu estou analisando aqui no sentido horário, né, ou se eu estou analisando aqui no sentido anti-horário. Isso também é arbitrado. Você pode analisar aqui o circuito, né, considerando um sentido aqui horário e aqui considerar um sentido anti-horário, ou considerar os dois sentidos aqui horário. Para facilitar, né, eu vou considerar aí os dois sentidos horários. Então eu vou admitir os dois sentidos de percurso aí horário. Ó. E aqui. E aí nessa consideração aí, aqui eu vou chamar de malha alfa. Deixa
eu botar uma cor diferente. Vou considerar aqui a malha alfa e vou considerar aqui a malha beta. Então, analisando aí a malha alfa, vamos analisar da seguinte maneira. Como aqui o meu sentido está no sentido, o sentido arbitrado aqui, né? Está no sentido horário, então o sentido aqui que eu estou adotando é contrário ao sentido da seta de tensão nesse resistor. Então essa queda de tensão aqui será negativa. Então eu teria aqui menos 100 vezes a corrente que passa ali naquele ramo que é I1. O meu sentido de percurso está no mesmo sentido que a seta de tensão na fonte. Então aqui vai ficar mais 20. Aqui no resistor de 100 ohms, né, o meu sentido está contrário à seta de tensão, né? Então vai ficar menos 100 ohms, 100 vezes I1, que é a corrente que passa nele. Aí aqui, né, a minha seta de meu percurso, né, meu sentido de percurso está no mesmo sentido aqui que a seta de tensão na fonte aí de 10 volts. Então aqui vai ficar mais 10 volts. Agora aqui é que é o detalhe, a grande sacada. O meu sentido de percurso aqui ele está contrário a essa queda de tensão aqui nesse resistor. Quem provoca essa queda de tensão no resistor é a corrente I3. Então aqui será menos 333 vezes I3. E isso aqui tem que ser igual a zero. Deixando tudo aqui, um lado como que tem corrente, né, e o outro que não tem variável. Então eu tenho aqui 100, menos 100 I1, menos 100 I1, vai ficar menos 201 menos 330 e 3, que é igual, aí aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 10, então 30 positivo, passo para o segundo membro negativo, então vai ficar menos 30. Como tudo aqui está negativo, né, eu posso deixar assim, ou eu posso multiplicar tudo aqui por menos 1. E aí a minha primeira equação vai ficar 201 mais 330 e 3, que é igual a 30. Então isso aqui é a minha equação da malha alfa. Agora vamos analisar a malha beta, usando aí o mesmo raciocínio. Então na malha beta temos o seguinte, né? Partindo daqui, nós temos como sentido de percurso aqui, né? Ele é contrário à seta de tensão, a seta que representa a queda de tensão aqui no resistor. Então aqui vai ficar menos 100 e 2. O sentido aqui ele é contrário à seta de tensão aqui na fonte.
Então vai ficar menos 5. Menos 5. Aqui é contrário, né, o sentido daquela de tensão no resistor, então vai ficar menos 332. Agora aqui, veja que o sentido de percurso aqui está no mesmo sentido que a seta, né, de tensão nesse resistor, então aqui vai ficar mais. Então aqui vai ficar mais 333. E aqui a seta de tensão, né, o sentido de percurso ele é contrário ao sentido, né, da seta de tensão aqui na fonte. Então vai ficar menos 10, que é igual a zero. Só para organizar, né, eu tenho aqui 102 e aqui 302. Então aqui vai ficar 432. Vai ficar menos 432 mais 333. Isso aqui é igual. Aqui eu tenho menos 5 e aqui eu tenho menos 10. Então vai ficar menos 15. Passando para o segundo membro vai ficar mais 15. Então aqui eu tenho mais 15. Então aqui eu tenho a minha equação da malha B, da malha beta. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo e vou continuar no outro para não ficar muito extenso. Então acompanha aí a segunda parte aí dessa resolução.